Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Atos 3:1 diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber algo deles. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, diante da Tua palavra, diante da Tua mensagem, Senhor, que é vida para nós, que traz vida para nós. Pai, nós estamos nesse lugar, Senhor, e tudo que nós queremos é receber uma nova porção de tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Nós pedimos que a porta da palavra esteja aberta nessa noite, que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para os nossos corações, que flua nesse lugar, Pai, aquilo que é a Tua vontade para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Antes de começar, eu quero contar para você que todos nós que pregamos ou que vivemos essa mensagem do Evangelho, nós somos tentados naquilo que nós pregamos. Você acredita nisso ou não? Muito antes da mensagem falar com você, ela fala 1 milhão de vezes comigo. E na quarta-feira passada nós falamos sobre aonde o Senhor está. E na semana passada em si, para mim foi uma semana muito corrida. Eu preguei na quarta-feira aqui, domingo de manhã cedo preguei no Vale, no sábado preguei no Tamo Junto, então foi uma semana muito corrida. E aí, na quinta-feira eu estava trabalhando e a Bia estava em casa, e aí eu peguei um Uber para ir para casa. E cheguei em casa, a gente já ia sair, então eu cheguei, ela já estava no carro, eu só entrei no carro e vim com ela. E aí a gente parou no mercado, e quando a gente parou no mercado, eu olhei no relógio para ver a hora, e em cima do relógio apareceu um sinal assim de que o celular estava desconectado. E aí na hora eu coloquei a mão no bolso, olhei para ela e falei: putz, meu celular. E aí, poxa, o celular não estava no carro, porque senão estava conectado no relógio, provavelmente estava longe, eu deixei no Uber. E aí começa aquela corrida contra o tempo, porque o meu medo não era o Uber roubar, porque enfim, o Uber a gente acha em qualquer lugar, mas era alguém entrar no carro e levar. E a primeira coisa que veio na minha cabeça: Senhor, aonde o Senhor está? Preguei ontem, Senhor, preguei hoje, vou pregar sábado, estou vivendo o que o Senhor tem para a minha vida, aonde o Senhor está? Por que o Senhor deixou isso acontecer? E aí, enfim, entrei em contato com o Uber, consegui pegar o celular de novo, mas na hora me veio isso no coração, de que nós somos tentados naquilo que nós pregamos, nós somos tentados naquilo que nós vivemos, e de verdade, de todo o meu coração, expondo para você as minhas fragilidades, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: Senhor, aonde o Senhor está? Porque eu estou fazendo a Tua vontade, estou vivendo o que o Senhor tem para mim, estou cumprindo as Suas promessas, Senhor, obedecendo os Teus mandamentos. Por que isso aconteceu? Por que aconteceu comigo? Por que agora? E, na verdade, tudo que eu preguei semana passada foi o que eu vivi no outro dia. Eu entendi a vontade absoluta do Senhor para mim, para aquele lugar, naquela hora. E a verdade é que, às vezes, as aflições e as tempestades da vida nos fazem pensar aonde o Senhor está. Mas deixa eu te falar uma coisa: o aonde o Senhor está não se resume no que nós estamos vivendo. Sabe, aonde Ele está vai muito além do que a gente vive, do que as nossas dificuldades, do que as nossas aflições, do que os nossos medos. Ele vai muito além dessas coisas. Então Deus vai muito além do que eu ter perdido meu celular, ou do que você ter perdido talvez alguém, ou o seu emprego, ou aquilo que para você era muito importante. Ele continua sendo Deus. Apesar das nossas dificuldades, do que nós vivemos ou deixamos de viver, Ele é Deus, Ele é imutável. Mas nós nos chateamos, mas nós nos entristecemos. E esse texto que eu li para você foi sobre um homem que estava na porta do templo. A
A Bíblia diz que ele era aleijado desde nascença, desde sempre ele era aleijado e ele era colocado na porta do templo para mendigar, ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas para todos os que entravam naquele lugar. E muitas das vezes eu e você, nós nos encontramos assim, vivendo na porta das coisas, sabe, vivendo na porta da vida, vivendo na porta da promessa, vivendo na porta dos lugares que Deus tem para nós. Talvez nós estamos na porta do nosso sonho, na porta das coisas se realizarem para nós, talvez nós estamos na porta de chegar aonde o Senhor nos mandou. Às vezes nós estamos na porta de muitas coisas, e na porta nós somos tentados a desistir, mas nós não nos lembramos que da porta é apenas um passo que nos distancia daquilo que está lá dentro. E esse homem, esse paralítico, ele vivia na porta do templo, e dentro do templo existia cura para ele, dentro do templo existia pessoas que podiam o ajudar, mas ele era deixado na porta. E lendo esse texto e pensando um pouco sobre isso, eu fico imaginando o tanto de pessoas que passavam por ali, o tanto de pessoas que entravam no templo todos os dias para orar, o tanto de pessoas que entravam no templo todos os dias para talvez buscar a sua cura como aquele homem, talvez para buscar uma resposta do Senhor, o tanto de pessoas que rodavam ali naquele lugar, pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas se movendo naquele lugar. E esse texto que nós lemos acontece em Atos 3, logo depois da descida do Espírito, logo em seguida que o Espírito desce sobre os discípulos. Atos 2, o Espírito então desce sobre os seus discípulos. Em Atos 3, a igreja já começa a viver o sobrenatural, depois de uma multiplicação de pessoas, depois de uma unidade da igreja, e então eles começam a viver o sobrenatural de Deus. E aquele homem, ele estava assim na porta do templo, esperando as pessoas que entravam para dar esmolas para ele. E deixa eu te falar uma coisa, todos nós, eu, você, todos nós temos uma missão. Talvez parece que a missão de um é mais importante do que o outro, parece que o que um tem para fazer é mais importante do que o outro, parece que o outro faz é mais importante do que o que eu faço, o outro tem mais reconhecimento do que eu, o outro é mais bem sucedido do que eu, mas a verdade é que todos nós temos uma missão. E por todos termos uma missão, se um falha, todos falham. Se um para, todos param. É só você ver, quando nós tivemos a greve dos caminhões. Os caminhoneiros, os caminhões, essa área do transporte, ela é invisível para todos nós, mas é fundamental para todos nós. Profissionais da saúde são invisíveis para nós, mas são fundamentais para todos nós. Professores são invisíveis, muitas vezes não reconhecidos, mas só existem médicos porque existiu um professor lá no ensino fundamental. Então a missão de um parece ser mais importante do que o outro. Alguém se torna um presidente, alguém se torna um governador, alguém se torna um mega empresário, mas só se tornou tudo isso porque lá no ensino fundamental teve um professor para alfabetizar, porque teve um professor para cuidar. Então a missão de uns parece ser mais importante do que a de outros, mas não. Alguns são mais reconhecidos, alguns ganham melhor do que os outros, isso é fato, mas a missão de todos é muito importante. E Pedro e João reconheceram isso e sabiam que a missão deles era muito importante, porque quando o Espírito desce sobre eles, eles são revestidos de poder, e a partir daquele momento eles têm uma missão: tornar o Evangelho de Cristo conhecido para todos e em todos. E o Evangelho, ele se faz conhecido não só por obras, mas também por como nós vivemos. O Evangelho de Cristo, ele não é reconhecido só pelo quanto de pessoas que você já curou, que você já libertou, que você já ajudou, mas é também o quanto de pessoas que talvez nunca ouviram a sua voz, ou que você nem conhece, mas que se baseiam na sua vida pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de se vestir, por quem eu e você, por quem nós somos. Existem muitas pessoas que estão olhando para nós, que nós não estamos sabendo que estamos sendo vistos, mas que estão se baseando em como nós somos. Então, a minha ou a sua missão não é mais importante. Nós todos temos a mesma missão: fazer Cristo conhecido e fazer com que as pessoas conheçam Ele. Então, deixa eu te falar uma coisa: nós sermos discípulo de Cristo não é nós termos Cristo em nós, ou nós termos o caráter de Cristo. Ser discípulo de Cristo é nós gerarmos Cristo no outro. Os discípulos só foram discípulos porque geraram Cristo nos outros. Só foram quem
nós só somos quem somos porque nós temos o poder e a capacidade vinda de Deus para gerar Cristo no outro. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel de discípulos, que mais do que obedecer é transmitir essa mensagem? Sabe, lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, na nossa vida em modo geral, será que nós estamos transmitindo o caráter de Cristo para as outras pessoas? Será que nós estamos levando o Evangelho de Cristo para as outras pessoas? Seja em obra, seja no nosso jeito de ser, nós precisamos cumprir a nossa missão, nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E então esse homem, ele era colocado na porta desse templo para pedir esmolas, para receber o que os outros podiam lhe dar, para receber o que os outros carregavam. E às vezes nós nos pegamos assim, vivendo de esmolas, vivendo do que os outros podem nos dar. Talvez a sua esmola não seja propriamente dito o valor monetário como era daquele homem, mas nós vivemos de esmola de adoração, esmola de oração, esmola de mensagem, porque nós não entendemos que o Espírito de Deus está em nós, e agora, tendo o Espírito Santo, nós podemos fazer, sabe? E aí nós vemos um monte de pessoa que espera o Alelon começar a adorar, para adorar junto, porque não entendeu que o espírito de adoração já está dentro de nós. E aí nós esperamos alguém começar a orar para poder orar, porque nós não entendemos que o espírito da oração já está dentro de nós. E aí você acha que para receber uma mensagem de Cristo, você precisa estar na igreja sentado, porque aqui a mensagem é propagada aí, a mesma mensagem que está sendo pregada aqui, o Senhor quer pregar para você amanhã, quando você estiver sozinho. É a mesma mensagem, mas por não entender isso, nós estamos vivendo de esmola, esperando chegar a hora do culto, esperando chegar a hora da oração, esperando chegar a hora da adoração. Ei, a hora já chegou. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a hora chegou. Sabe, quando o Espírito Santo chega, a hora chega junto com ele, e aí nós não precisamos mais viver de esmola, porque agora nós temos tudo. Porque nós não servimos a um Deus que nos deu esmola, nós servimos a um Deus que nos deu o seu Filho, o único. Sabe, não foi um Deus que entregou uma esmola para mim e para você, foi um Deus que entregou tudo, e agora eu recebi tudo, e então eu posso dar tudo. Sabe, agora eu posso viver no meu 100%, agora eu posso viver integramente, sabendo que em Cristo eu sou justificado de todo o pecado. E agora eu não preciso mais ficar na porta do templo esperando as pessoas entrarem. Sabe, agora eu não preciso mais ficar no tanque esperando as águas se movimentar para que eu possa entrar e ser curado. As águas estão sempre em movimento, a porta está sempre aberta. Mas às vezes eu e você estamos olhando mais para o nosso pecado do que por quem nos perdoou de todo o pecado. Nós estamos olhando mais para as nossas falhas, para os nossos erros, do que para aquele que nos justificou de tudo isso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, enquanto nós olharmos mais para nós e menos para Deus, nós iremos viver mais nós e menos o de Deus. Olhe mais para Deus, olhe mais para as obras de Deus, olhe mais para o que Deus fez em mim do que Deus fez em você. Senão nós ficaremos vivendo de esmola, esperando alguém passar para nos curar. Senão nós ficamos esperando o movimento das águas para poder entrar. Sabe, a vida com Cristo é uma vida que ela está sempre aberta, para nós entrarmos ou para nós sairmos. Nós não vivemos em um evangelho onde tem uma cerca que nos prende dentro desse evangelho. A Bíblia vai dizer lá em João, que conhecendo Cristo nós conhecemos a verdade, e agora conhecendo a verdade nós somos libertos. Então você é liberto para viver ou não, você é liberto para fazer ou não, é uma escolha de viver ou não viver. Mas em tudo, escolha a vida. Mas em tudo, escolha dizer sim para o Senhor. Sabe, é como se o não e o sim estivessem liberados, mas o sim nos leva para frente, mas o sim nos faz avançar. Mas quantas vezes nós dizemos não para o Senhor? Nós dizemos não para o chamado, nós dizemos não para a promessa, nós dizemos não para o propósito. Afinal de contas, viver de esmola é bom. Porque vivendo de esmola eu tenho que comer, vivendo de esmola eu tenho que vestir. Hoje eu ganho uma comida, amanhã eu ganho uma roupa, no outro dia eu ganho um abrigo. Ei, o que Deus tem para mim e para você é uma vida abundante, não uma vida de miséria. Eu não estou falando aqui sobre poder econômico ou poder aquisitivo, porque isso vai muito além disso. Eu estou falando aqui sobre uma vida miserável espiritualmente, sobre uma vida miserável de relacionamento com as pessoas, uma vida miserável de relacionamento com Deus. Sabe, nós não podemos viver de esmola
para com tudo isso. Nós precisamos viver abundantemente, nos relacionando com Deus, nos relacionando com as pessoas, nos relacionando com nós mesmos. Existe uma vida abundante do Senhor para todos nós. Agora nós precisamos querer viver isso ou não. Nós queremos ficar pedindo esmola até o fim da vida, ok, mas saiba que existe uma porta abundante aberta para mim e para você. E aí talvez a sua pergunta seja: mas aonde está essa porta? Eu já estou vivendo há 10 anos na igreja, há 5 anos na igreja, e eu ainda não achei essa porta da vida abundante. A porta da vida abundante está no momento em que Cristo passa. Sabe, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, tudo está nele. Aquele homem ficou ali durante anos, esperando alguém passar e curar ele, alguém passar e colocar ele em pé de novo. Muitas das vezes Cristo passa por nós e nós não percebemos, porque nós estamos tão preocupados com outras coisas, porque nós estamos tão preocupados com viver algo novo, porque nós estamos tão preocupados em receber esmola, porque quando alguém chega e não tem a esmola para nos dar, nós nem damos ouvido. Sabe, quando alguém chega e tem uma palavra de Deus para você, você nem dá ouvido, afinal de contas essa palavra vai contra o que está no teu coração. A partir do momento que Pedro fala para ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, ele podia ter dito: ok, obrigado, tchau. Mas ele para e ele continua ouvindo. Quando você ouvir a voz do Senhor, meu irmão, não endureça o seu coração. A Bíblia vai dizer que nós devemos buscá-lo e buscá-lo de todo o coração, porque buscando de todo o coração, nós o acharemos. Mas às vezes nós estamos vivendo de esmola até na nossa busca, porque eu preciso buscar tantas coisas e aí não me sobra energia para buscar o Senhor, porque eu estou buscando reconhecimento, eu estou buscando dinheiro, eu estou buscando viver tantas outras coisas, e aí quando chega na hora de buscar o Senhor, já se esgotaram as minhas energias, porque eu já estou vivendo tanto, e aí quando chega na hora de viver o que Cristo tem para mim, já se esgotou a minha energia. Mateus 6,33 vai dizer: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, nós precisamos buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, antes de buscar o reconhecimento dos homens, a justiça dos homens. Nós precisamos parar de ficar na porta, vivendo de esmola, sabe, vivendo do que cai. Ei, Cristo tem para mim e para você uma mesa, um banquete preparado. Nós só precisamos dizer sim e amém para a vontade dEle. Sabe, eu acho que chega de uma igreja viver de esmola, porque o nosso Deus não é um Deus de esmola, o nosso Cristo não é um Cristo de esmola. Porque o seu corpo, porque a sua igreja vive de esmola, sabe? Eu não sei você, mas eu não me conformo com alguém que quer viver o 50% de Deus. Sabe, eu não me conformo com alguém que quer viver o 75% de Deus. Eu não sei você, mas eu quero viver 100% a vontade dEle para a minha vida. Na maioria das vezes eu não consigo, mas eu estou tentando. Sabe qual é a intenção do nosso coração? Será que a esmola está nos fazendo bem, ou será que eu estou esperando Cristo para que eu possa viver o 100% dEle e parar de viver na porta e de uma vez por todas entrar e viver o sobrenatural dEle na minha vida? Sabe, Deus tem um sobrenatural tão magnífico para liberar sobre a igreja, porque o sobrenatural dEle deveria ser natural para nós. Mas quando nós vemos algo acontecendo, nós ficamos extasiados com isso. Mas isso deveria ser o natural, afinal de contas nós cremos em um Deus sobrenatural. Mas quando nós temos um louvor um pouco mais abençoado, nós nos arrepiamos. E aí esse dia fica marcado na nossa vida. Sabe, meu irmão, chega de nós vivermos na porta. Chega de nós vivermos na porta de quase realizar o nosso sonho. Chega de nós vivermos na porta de quase completar a nossa carreira. Chega de nós vivermos na porta de quase completar o nosso curso. Chega de nós vivermos na porta de namorar, noivar e quase casar. Ei, chega! Deus tem para nós uma vida completa, um ciclo completo. Um ciclo de onde Ele chega. Ele diz o que você quer, você diz para Ele o que você quer. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, eu não tenho nada para te oferecer, mas em nome de Jesus seja liberto. Eu não tenho nada para te oferecer, mas em nome de Jesus receba a cura. Eu não tenho nada para te oferecer, tudo o que eu tenho é Deus. Você quer?
Sabe, às vezes nós nos conformamos com viver na porta, com viver com um pouco, mas a porta ela nos afasta do milagre. Sabe, o viver de esmola nos afasta de viver o milagre de Deus. Viver com um pouco, porque muito de pouco parece que é muito. Se você ganha um pouquinho, parece que é muito. Mas sabe, Deus tem uma vida abundante para todos nós. E aí agora, nós estamos diante de uma porta que está nos afastando do nosso milagre. Nós estamos diante de uma porta que está nos afastando de Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: quais são as portas que estão te afastando de Deus? Sabe, talvez a resposta seja muito mais simples do que você imagina. Talvez a resposta seja um relacionamento. Talvez a resposta seja lugares que você está frequentando e você já não deveria mais. Talvez a resposta seja pessoas que estão do seu lado e já não deveriam mais estar. Talvez sejam escolhas que você fez lá atrás e hoje estão refletindo no seu presente. Mas qual é a porta que está te afastando de viver o seu milagre? Sabe, no decorrer da vida, muitas portas vão sendo colocadas, muitas portas vão sendo fechadas para nós, e essas portas vão nos distanciando, e aí todo dia parece que se abre uma porta, mas se fecham duas. Essa é a noite do Senhor revelar dentro de nós qual é a porta que está nos afastando dele. Sabe, aquele homem, ele estava satisfeito de viver na porta, porque na porta ele recebia alimento. Talvez volte e meia alguém orava para ele ser abençoado ou para ser livrado de todo mal. Provavelmente ele era cumprimentado, ele era amado, porque você sabe que aonde existe uma figura, essa figura ela fica conhecida na redondeza. Aonde existe uma pessoa em situação de rua que fica sempre no mesmo lugar, sempre na mesma região, ela é conhecida por toda a região. Provavelmente ele era muito conhecido por todos os que estavam ali. E às vezes o reconhecimento ele nos basta. Às vezes o dinheiro da esmola nos basta. Às vezes uma oração de seja abençoado nos basta. E Cristo tem para mim e para você uma oração de cura, uma oração de libertação, uma oração de viver o sobrenatural dele, mas uma oração de livrai-me de todo mal, amém, já estamos ficando satisfeitos. Sabe, nós não podemos ser ingratos, mas nós também não podemos saber viver de esmolas. Gratidão é eu ser grato por aquilo que eu tenho, mas também reconhecer que eu podia ter mais. Sabe, é você entrar no culto e você ser grato pela presença de Deus que está se movendo nesse lugar, mas é você também saber que se todos nós nos esforçássemos um pouco mais, poderia ter mais presença de Deus sobre esse lugar. Sabe, é você ser grato pelo seu trabalho, mas você também saber que se você se especializar um pouco mais, você poderia fazer um pouco mais. É você ser grato pelo seu relacionamento, mas você saber que se você agradasse um pouco mais a sua esposa, ou o seu marido, o seu namorado ou a sua namorada, o seu relacionamento poderia ser muito melhor. É você até ser grato com o seu relacionamento com Deus. Afinal de contas, quando você ora, você chora. Afinal de contas, quando você adora, você sente. Mas você saber que se você fizer um pouco mais, você pode também viver um pouco mais. Mas a verdade é que nós nos acomodamos com o pouco. E por muito tempo se foi pregada uma mensagem do que se você tem pouco, seja grato do pouco. Eu creio em um Deus abundante. Sabe, e aqui eu não estou falando sobre dinheiros ou riqueza, eu estou falando aqui sobre vida. Uma vida abundante. Não uma vida de pessoas que estão buscando a sobrevivência, mas uma vida de pessoas que estão vivendo. Sabe, pensa um pouquinho na tua vida. Será que você está vivendo ou será que você está sobrevivendo? Porque tem gente que ganha muito bem, mas que está só conseguindo sobreviver com o dinheiro. Porque ganha muito dinheiro e não tem nem tempo para gastar o dinheiro que ganha. E tem gente que ganha pouquíssimo, mas consegue viver muito melhor do que quem ganha rios de dinheiro. Não é o quanto você ganha, não é o quanto você tem, é o que nós fazemos com isso. Sabe por quê? Dar uma volta ali na Beira Rio não paga nada. Dar uma volta lá em Cabeçudas não paga nada. Mas às vezes a gente quer olhar para o que paga.
A gente vai na loja e a gente escolhe o mais caro, e a gente vai escolher uma viagem e a gente escolhe para o lugar mais caro, porque afinal de contas eu faço tanto, eu trabalho tanto, eu preciso. Deixa eu te falar uma coisa, os pesos da vida, os fardos da vida, eles vão nos encurvando, e aí agora eu preciso ganhar mais, então eu arrumo outro trabalho, e aí eu tenho um peso a mais nas minhas costas, e aí eu não consigo mais ir no culto, e agora eu preciso fazer mais para ganhar mais, e eu preciso de mais, e aí eu tenho cada vez menos tempo, e eu tenho cada vez menos estilo de vida, e eu tenho cada vez menos uma vida agradável, e aí nós estamos andando encurvados. A Bíblia vai contar uma história lá no livro de Lucas de uma mulher que andava assim, há 18 anos, um espírito estava sobre ela e ela andava encurvada, ela andava olhando para o chão, e às vezes nós estamos andando assim, com pesos e fardos que nós mesmos colocamos sobre nós. E aí, sabe o que é o mais incrível de tudo isso? Quando nós andamos olhando para o chão, nós não conseguimos olhar para frente, porque quem anda olhando para o chão não consegue ver o que está na frente, e mais importante de tudo, quem anda olhando para o chão não consegue olhar para o alto. E aí, nós andamos olhando para o chão, e aí quando vem o problema, nós não nos lembramos que no alto está o meu socorro, que olhando para o alto, olhando para os montes, de onde eu sei que virá o meu socorro. Mas a vida me fez olhar para baixo, a vida me fez caminhar encurvado, e agora eu ando encurvado, e agora eu não consigo mais olhar no olho das pessoas, agora eu não consigo mais sorrir para as pessoas, agora eu não consigo mais olhar para o céu, porque as coisas da vida me fizeram olhar para baixo, e cada vez mais nós estamos nos curvando diante das coisas da vida, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos medos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, finda hoje o tempo de nós andarmos olhando para baixo, sabe? Se finda hoje o tempo de nós olharmos andando para os nossos problemas, olhando para as nossas dificuldades, olhando para aquilo que o mundo diz sobre nós, olhando para os nossos medos. Hoje é dia de você se livrar de tudo isso que está te fazendo andar curvado e olhar para o céu, sabendo que de lá vem o teu socorro, sabendo que no céu está a nossa redenção, que no céu está o nosso milagre, que no céu está a nossa cura, que no céu está a nossa salvação. E aí a gente anda olhando muito para o chão e a gente não vê as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Por isso que a gente não consegue ser grato, porque no chão não acontece nada. O que acontece é na frente, o que acontece é na frente, o que acontece é amanhã, o que acontece é depois de amanhã. Sabe, hoje nós precisamos parar de nos curvar diante das coisas da vida. Sabe, hoje nós precisamos olhar para o céu. Para quem está andando curvado é difícil olhar para o céu, talvez dói a coluna, talvez dói o pescoço, talvez você vai sentir algumas coisas em você, mas é necessário, porque uma vez que eu olho para o céu, eu vejo de onde vem o meu socorro, eu vejo de onde vem a minha ajuda, eu sei para onde eu posso recorrer, para quem eu posso recorrer. Sabe, hoje precisa chegar no fim do tempo de nós olharmos para baixo, de nós andarmos encurvados. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós vivemos uma vida toda buscando conhecimentos sobre Deus, e nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós estudamos, e tudo isso é uma bênção, mas deixa eu te falar, aquele homem, ele sabia tudo o que acontecia no templo, ele sabia que horas as pessoas chegavam, que horas as pessoas saíam, quem ia, quem não ia, quem chegava mais cedo, talvez quem ia de carro, quem ia de moto, quem ia a pé. Ele tinha muitas informações sobre o templo, ele tinha muitas informações sobre aquele lugar, e no decorrer da vida com Deus, nós vamos tendo muitas informações sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre onde Ele está, sobre o que Ele tem para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, a informação não muda a vida de ninguém, o que muda a vida de alguém é transformação. Então o que Deus tem para mim e para você é transformação e não somente informação. O que eu estou pregando aqui para você é tudo informação, e o Espírito Santo de Deus vai gerar isso em transformação na sua vida. E aquele homem, ele sabia de tudo isso, ele tinha todas as informações do templo, mas quando Jesus chega, através dos seus discípulos,
ali chega a transformação. Quando Jesus chega através de Pedro, através de João, ali chega a transformação para a vida daquele homem. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, meu irmão, chega junto a transformação, chega junto a regeneração, chega junto a redenção, chega junto a salvação. Sabe, quando Jesus chega em nós, quando Jesus chega na nossa vida, chega junto a mudança de mente, chega junto o deixar para trás o que passou e agora viver o novo. Quando Jesus chega, nós deixamos de ser quem éramos e agora começamos a caminhar para o novo. Se Jesus chegou aí, avança. Se Jesus chegou aí, continua. Sabe, aquele homem, ele estava na porta do templo há muito tempo, mas quando Pedro e João chegam, aquele era o último dia dele, pedindo esmolas, jogado no chão, na porta do templo. Sabe, eu quero falar para você sobre algumas partes desse texto e desse milagre que tem muito a ver com nós, e que nós podemos viver tudo isso. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Atos 3:4 vai dizer assim, ó: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Pedro olha para aquele homem e ele diz: olhe para nós. Nós vivemos em igreja, nós vivemos em um corpo de muitas pessoas, e às vezes nós não olhamos para o corpo, às vezes nós estamos olhando para uma pessoa só, ou às vezes nós estamos olhando para nenhuma pessoa. O que eu tenho para te dizer é que o que você precisa, o corpo pode te fornecer. Talvez seja a sua necessidade, talvez seja um problema, talvez seja uma dificuldade, nós podemos te ajudar. Sabe, existem soluções para problemas que quem está fora já está enxergando a solução, mas nós que estamos dentro não conseguimos ver. Você já percebeu isso na vida de alguém? Você está fora, você está vendo o problema, você está vendo onde está indo errado, você está vendo que a pessoa vai se dar mal, mas ela que está dentro não consegue perceber. Pedro e João olham para aquele homem e Pedro diz: olhe para nós, como quem diz: ei, olhe para nós, que nós podemos te ajudar. Então, se eu posso te dizer algo nessa noite, é: olhe para nós. Sabe, olha para a pessoa que está do teu lado, olha para a pessoa que está na tua frente, olha para a pessoa que está atrás de você. Talvez essa pessoa esteja tão necessitada quanto você, mas a Bíblia vai dizer que 2 é melhor do que 1, e às vezes nós estamos tentando a nossa cura sozinhos, e sozinhos nós não conseguimos. Aquele homem não conseguia nem ir para a porta do templo sozinho, a Bíblia disse que ele era deixado lá. E às vezes nós estamos por muito tempo tentando levantar sozinho. Ei, olhe para nós. Você vai encontrar muito erro, você vai encontrar muito problema. Afinal de contas, a igreja é feita de pessoas. Mas olhe para nós, porque você também vai encontrar ajuda, porque você também vai encontrar pessoas tão necessitadas quanto você, mas que nós podemos nos ajudar. Depois, Pedro vai mudar o texto dele. Pedro vai dizer assim, ó: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Sabe o que eu aprendo com isso? Não espere o outro fazer. Em podendo fazer, faça. Em podendo ajudar, ajude. Você já viu alguém assim, ó? Esses dias chegou um cara aqui na igreja, eu estava aqui na igreja à tarde, e ele disse: olha, eu preciso de alimento, eu preciso de comida na minha casa. E eu disse: não, tudo bem, a gente vai te ajudar e tal. E aí a gente ajudou ele, nós demos alimento, demos dinheiro. E eu falei para ele: como que você chegou até aqui? E ele disse: eu passei numa igreja ali, e eles disseram para eu vir aqui no CI, que o CI ajuda. E eu fiquei pensando: mano, como assim? O cara foi numa igreja e a igreja disse que o CI ajuda. Na hora, Deus colocou isso claramente no meu coração. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem para nós: ora por mim. E a gente fala: não, pede para o pastor orar. Não, o pastor pode te ajudar. Alguém vem pedir alimento e a gente fala: não, a ação social da igreja pode te ajudar. Em podendo fazer, faça. Em podendo ajudar, ajude. Talvez o que você vai precisar é de uma ajuda técnica, e aí eu envio para quem sabe.
E aí também, nós vivemos em uma igreja onde existe liderança. E aí quando eu preciso dar alimento para alguém, eu ligo para o Cacá e eu falo, Cacá, estou precisando dar alimento para tal pessoa. Eu posso, porque ele é o líder. Mas em podendo fazer, faça. Mas em podendo ajudar, ajude. Sabe, Pedro disse assim para aquele homem, olhe para nós, olha para mim, olha para João. Mas depois ele fala, eu não tenho, nem prata nem ouro. Se João tem eu não sei, mas eu não tenho. Se João pode te mandar levantar e andar, eu também não sei, mas eu posso. Então levanta e anda. Às vezes a gente está esperando o outro fazer, o amigo fazer, o do lado fazer, e ninguém faz. Às vezes a gente está esperando o outro fazer, e aí por esperar tanto o outro fazer, eu também não faço. E a oportunidade passa. E no outro dia aquele aleijado vai estar lá de novo. E no outro dia o faminto vai estar com fome de novo. E no outro dia aquele que estava sem roupa vai estar sem roupa de novo. Porque eu podia fazer, mas eu não fiz. Porque eu esperei o Cacá fazer, eu esperei a ação social da igreja fazer. Porque eu esperei o pastor fazer. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas estão vivendo na porta, porque nós estamos passando e nós estamos deixando elas na porta. Muitas pessoas estão ficando à beira do caminho, porque nós estamos correndo, correndo e correndo, e nós passamos pelas pessoas e nós não percebemos. Sabe, a gente espera muito o outro fazer. Como eu te disse antes, a gente espera muito o louvor começar para adorar, a gente espera muito o pastor orar para a gente orar, a gente espera muito o momento da mensagem começar para Deus falar com a gente. Sabe, Deus vai muito além disso, Ele é muito além disso. Não espere o outro fazer para fazer. Não espere as coisas acontecerem para você fazer. E podendo fazer, faça, e podendo ajudar, ajude. Muitos de nós estamos na porta, a um passo do nosso romper, a um passo do nosso milagre, mas na porta está bom. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele tem os seus pés fortalecidos, os seus tornozelos ficam duros, e então ele se coloca em pé. E a primeira atitude dele, quando está em pé, ele entra no templo, junto com Pedro e com João. Sabe, quando o Senhor nos tirar da porta e nos trazer para dentro, qual vai ser a nossa atitude? Porque assim como Jó, nós falamos aqui sobre Jó, e Jó ele foi tentado em tudo, porque ele tinha muito. E então o inimigo chega para Deus e fala, é claro que ele vai ser fiel ao Senhor, afinal de contas ele tem tudo, tem uma cerca em volta dele. E então Deus diz, não, o meu servo Jó não, pode ir, tira tudo dele, deixa ele sem nada, só não toca na vida dele, que ele vai continuar sendo fiel. Mas também tem a teologia reversa de Jó, que é o cara que não tem nada, que anda de bicicleta, que não tem o que comer, mas que quando ganha as coisas, ele se afasta de Deus. Afinal de contas, eu era servo enquanto eu necessitava, e agora eu não necessito mais. Sabe, eu servia enquanto eu tinha tempo, mas agora eu não tenho mais tempo, então eu não faço mais. A porta do Senhor já está aberta para todos nós. Sabe, a porta do Senhor, ela está aberta para que eu e você possamos entrar e estar com Ele, estar na presença dEle. Mas o que nós faremos? Qual será a nossa atitude quando nós estivermos diante dEle? Aquele homem, tudo que ele conseguiu fazer foi ser grato a tudo o que ele recebeu. Que o Senhor possa gerar em nós um coração de gratidão pelo que nós recebemos. Que outrora nós estávamos pedindo esmola, dependendo do que os outros podiam nos dar, e hoje nós estamos podendo dar e oferecer para as outras pessoas. Talvez não sejam recursos, talvez não seja dinheiro, mas talvez seja tempo, talvez seja um ouvido, talvez seja um ombro para as pessoas chorarem, talvez seja um abraço, talvez seja um sorriso. O Senhor vai dizer que Ele está à porta e bate, quem abrir Ele entrará e terá um momento de comunhão com Ele. O Senhor está na porta dos nossos corações.
O Senhor está diante dos nossos corações, batendo, pedindo para entrar. Mas quando Ele entra tem transformação, quando Ele entra tem mudança, quando Ele entra as coisas já não são mais como eram antes. Saiba que o que você carrega é muito importante para todos nós. Pedro não tinha nem prata nem ouro, tudo que ele tinha era levanta e anda. O que você carrega? O que tem nas tuas mãos? Sabe o que esse Deus depositou dentro de nós? Para encerrar, as portas não podem nos afastar do Senhor, porque as portas elas nos separam dele, as portas nos aprisionam, as portas nos deixam presos em algo que o Senhor já libertou. Muitas vezes nós nos pegamos presos nas coisas que nós já fomos libertos. Talvez seja aquele pecadinho de gaveta, que você decidiu abrir a gaveta, pegar o seu pecado. Talvez seja aquele erro que você sabe que comete e sempre comete, e existem gatilhos para cometer. Saiba que tudo isso já foi vencido por Deus. Tudo isso já foi vencido por Cristo. Quando Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Existe um terremoto. A terra é abalada, porque o sangue daquele que era santo toca na terra. E então tudo é transformado, e então o dia se torna como noite. E então tudo é mudado, porque aquele que deveria se entregar, se entregou, porque aquele que deveria morrer, morreu. E quando o sangue de alguém santo toca na terra, as coisas mudam. Deixa eu te falar, meu irmão, quando o sangue de Cristo toca em mim, quando o sangue de Cristo toca em você, as coisas mudam, a nossa vida muda, nós somos transformados, porque o sangue daquele que é santo tocou em nós. E todas as vezes que eu e você não reconhecemos isso, nós crucificamos Cristo de novo, dizendo que não foi necessário, dizendo que não foi o bastante, dizendo que não foi tão importante assim. Ei, não deixe com que as portas que o mundo coloca diante de mim, diante de você, não deixe com que essas portas nos afastem de Deus, não deixe com que essas portas te afastem de Deus, não deixe que essas portas te afastem do teu sonho, do teu projeto, do teu plano, porque tem porta que Ele fecha, mas também tem porta que Ele abre e as pessoas não nos deixam entrar. Aquele homem, quando ele foi curado e ele é colocado em pé, as pessoas poderiam ter dito para ele: aqui você não vai entrar, porque você é um mendigo, porque você pede esmola, porque você não merece. Mas quando Cristo toca em nós e nos coloca de pé, não existe nada e nem ninguém que pode nos parar. Porque quando Ele nos coloca de pé, não importa se antes nós éramos mendigos, se antes nós pedíamos, não importa. Agora nós estamos em pé novamente. Nós podemos entrar pela porta e testemunhar daquilo que Deus fez em nós. Você tem um testemunho aí de algo que Deus fez em você? Você tem um testemunho aí de uma obra que Deus fez na tua vida? De algo, de uma transformação, de uma recuperação, de uma redenção? Então não deixe com que as pessoas digam que não foi necessário ou que não foi o bastante. Às vezes nós estamos vivendo na porta de muitas coisas, porque nós mesmos queremos. Essa é a noite que Cristo está passando pelos nossos corações. Talvez você chegou aqui pedindo esmolas, vivendo de esmolas, mendigando da fé, mendigando do milagre, mendigando da cura. Cristo tem abundância para mim e para você. Sabe onde Ele está? Do outro lado da porta. Levanta e anda. Essa é a palavra de Deus para mim e para você.